Olá, eu sou a Aline Portilho, eu sou produtora cultural no Instituto Federal Fluminense. Também faço pesquisas sobre política cultural, patrimônio cultural. Faço parte da Oficina de Estudos do Patrimônio Cultural, que é um grupo de pesquisa sediado na Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, que fica aqui em Campos dos Goytacazes. Mas hoje eu queria falar um pouco sobre a minha pesquisa de mestrado, que resultou na dissertação Praia do Flamengo 132, Memória, Reparação e Patrimonialização da União Nacional dos Estudantes. O que me levou a querer pesquisar esse tema foi um movimento, um fenômeno que eu acompanhei de perto, que ocorreu no ano de 2007, promovido pelos militantes organizados em torno da União Nacional dos Estudantes. Foi um movimento chamado A Uni de Volta para Casa, que resultou na ocupação do terreno da Praia do Flamengo 132, que é onde antes existia o prédio da sede da instituição. Essa ocupação, ela vinha junto com a finalização de um processo que a instituição movia contra antigos ocupantes do terreno e que também chegaria ao fim daquele ano. Mas esse processo não chegou ao fim simplesmente por um ato do judiciário. Ele teve uma mobilização intensa do campo da política, do campo cultural. Os estudantes efetivamente ocuparam o terreno, fizeram um acampamento, promoveram ações culturais diversas, realizaram diversos produtos culturais também. E a memória da instituição estava muito quente naquele momento. Havia uma mobilização de memória e uma recuperação de sua história muito importante dentro daquele movimento. Era também um ano que a instituição completava 70 anos, apesar de haver uma divergência sobre em que ano a instituição foi efetivamente fundada. Para a UNE, seu ano de fundação é 1937, então naquele ano ela estava fazendo 70 anos, e todo esse movimento que ativou uma série de memórias e provocou a escrita da história daquela instituição naquele momento, foi muito intenso. Mas para compreender esse fenômeno, era preciso compreender primeiro a história daquele terreno. Ali, onde existia o prédio, que foi sede da União Nacional dos Estudantes, ele foi construído por uma organização chamada Sociedade Germânia, uma instituição alemã que, no contexto da Segunda Guerra Mundial, foi posta na ilegalidade, proibida de funcionar, e o seu prédio foi, então, repassado à União Nacional dos Estudantes, que o ocupou de 1942 a 1964. Houve períodos em que houve disputas judiciais em torno de quem seria o verdadeiro proprietário do prédio, mas a Uni manteve a sua ocupação durante esse período sem maiores problemas. Em 1964, com o golpe civil-militar, a instituição foi posta na ilegalidade, o prédio foi incendiado, inclusive na noite do golpe, e desde então a instituição não teve mais acesso ao prédio. Alguns anos depois, no prédio passaram a funcionar alguns cursos ligados à área de artes, que futuramente seriam reunidos na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Em 1980, a Uni voltava à cena pública, se reorganizava, e num processo que foi bastante contraditório, bastante contestado, o prédio foi demolido. Não havia uma razão muito sólida para justificar sua demolição, ele não apresentava condições inadequadas, então foi uma ação sempre lida muito fortemente como uma ação política para combater a União Nacional dos Estudantes, que naquele momento estava se reorganizando. E aí então começou um processo de mobilização para a instituição retomar o terreno, já que o prédio havia sido demolido, que o terreno voltasse então a fazer parte da União Nacional dos Estudantes. Esse foi um longo processo, que foi terminar efetivamente em 2007. Em paralelo a isso, a instituição também mobilizou
uma série de movimentos para escrever a sua história. Desde pelo menos os anos 80, se encontram movimentos a partir da própria UNE de escrever a sua história, de contar a sua memória. E nesse processo, o que mais ganhou um caráter institucional, uma expressão nacional mais consolidada, foi o que nos anos 2000 se chamou Memória do Movimento Estudantil. Teve apoio da Fundação Roberto Marinho, teve sede no Museu da República, realizou diversas entrevistas de história oral com ex-militantes da UNE, reuniu um acervo documental de doações das pessoas que entregavam seus objetos memoriais para a guarda do Memória do Movimento Estudantil. E esse projeto ele foi acumulando um importante capital simbólico para a instituição. Ao escrever a sua história, a instituição ia ali se consolidando como um elemento importante, não apenas da memória dos estudantes, mas da memória nacional. Essa é uma passagem muito importante que o Memória do Movimento Estudantil faz. Uma identificação direta entre o passado da União Nacional dos Estudantes, relevante para os seus militantes, e, ao mesmo tempo, elemento de um patrimônio nacional. Em 2007, quando a gente viu todo aquele movimento, toda aquela articulação de estudantes, artistas, vizinhos, jornalistas empenhados, mobilizados em produzir simbolicamente aquele terreno como um espaço da União Nacional dos Estudantes, foi justamente esse capital simbólico que foi acionado. Então, a gente viu uma passagem, uma incorporação de um outro elemento a essa retórica da memória da UNE, que é o elemento da patrimonialização. Então, a UNE começou a ser articulada discursivamente como um elemento do patrimônio nacional. E esse elemento do patrimônio nacional, essa história que é relevante não apenas para os estudantes, mas para toda a nação, foi capaz de mobilizar, inclusive, um projeto de lei, que se tornou uma lei, que indenizava a UNE pelos atos ocorridos durante a ditadura militar. Isso é um fato bastante interessante, porque é um caso único em que é uma instituição que vai ser reparada pelos atos da ditadura militar, e não apenas um indivíduo. E, além disso, toda a tramitação foi uma tramitação específica, de um projeto de lei específico, que passou com unanimidade em todas as comissões, então, demonstrando uma legitimidade do pleito, né, que a instituição promovia ali. Então, nesse momento, onde surge esse PL, onde sai essa indenização à UNE pelos atos ocorridos durante a ditadura militar, outro elemento se incorpora, que é a categoria, a noção de reparação. Então, a UNE é um patrimônio nacional, foi ferido, foi agredido em sua existência, e por isso deveria ser reparada pelo Estado pelo mal sofrido no período da ditadura militar. Então, essa um pouco resumidamente o que eu pesquisei. É um tema bastante intenso, um tema que abre para muitas discussões, e espero ter contribuído um pouquinho para o conhecimento desse tema tão interessante. Obrigada!